Olá pessoal, tudo bem? Continuando o curso Criatividade e Inovação, do básico ao avançado, aula número 2. Nesta aula nós vamos continuar com as técnicas, ferramentas e processos para a geração de ideias, mas vamos avançar um pouco mais sobre as questões sobre novas ideias, insights ou eureka, e algumas dicas para ter o mindset do crescimento ou mentalidade criativa. Os inícios das aulas são bem básicas para que qualquer pessoa possa aprender um pouco sobre criatividade e inovação. Esta é a versão de abril de 2021. Conteúdo desta segunda aula: 1. O fator tempo na geração de ideias. 2. Intervalo entre as sessões de geração de ideias. Problemas urgentes e objetivos importantes. 3. Processo criativo de Graham Wallace. Insight, Eureka e Serendipity. 4. O mindset criativo. 5. Aprendizagem ativa ou pela experiência. Esta aula tem muito conteúdo interessante, mas o meu tema favorito, sem dúvida, é Serendipity ou Eureka. E Eureka não tem nada a ver com o meu nome, Eurico. Retomando a frase de Linus Pauling, a melhor forma de ter uma boa ideia é ter muitas ideias. Se tivermos mais tempos para gerar ideias, o que acontece com a quantidade de ideias? Essa primeira pergunta é fácil para ninguém errar. Pense apenas em quantidade. Deixe de lado, por enquanto, o critério qualidade. Esta é fácil. Com mais tempo para gerar ideias, teremos uma quantidade maior de ideias. Pena que o tempo é o recurso mais importante que temos. Dizem até que tempo é mais importante que dinheiro. Agora sim, falando em termos de qualidade das ideias, muitas pesquisas foram realizadas para mostrar que, geralmente, as primeiras ideias são ideias comuns ou dentro da nossa zona de conforto, como eu mostrei no exemplo real na aula 1, com produtores rurais. Com o tempo, teremos a diversidade de ideias, e com mais tempo ainda, aparecem as ideias originais. Isto na média. Em workshops colaborativos que nós facilitamos com a metodologia IDM, o grupo gera em média 100 ideias em 2 horas. Já que o recurso tempo é o recurso mais importante, como nós podemos otimizar o tempo que temos? Por exemplo, existe diferença na produção de ideias em 30 minutos corridos e 2 tempos de 15 minutos com uma pausa ou intervalo no meio? Ou então, você já pensou por quanto tempo é bom ficar gerando ideias sem parar? Se você achou que fazer uma pausa entre 2 sessões de ideação tem maior chance de ter diversidade de ideias, acertou. Esta pausa pode ser de minutos para um café, que já faz muita diferença, mesmo que seja apenas para respirar fundo. Eu gosto muito da ideia de ter uma noite bem dormida entre 2 sessões de ideação. Isso faz muita diferença. E por que não um intervalo de semanas para ativar outros processos criativos que vamos falar mais adiante? Retomando o resumo ou síntese da primeira aula, um dos recursos para gerar ideias é a nossa memória de curto prazo, resultado da nossa percepção ou estímulos que estamos recebendo no momento ou no passado muito recente. A memória de curto prazo domina ou direciona fortemente a geração das primeiras ideias de uma sessão de ideação. E só depois acessamos a nossa memória de longo prazo, ou conhecimento acumulado. Desta forma, quando fazemos uma pausa entre 2 sessões de ideação, teremos no segundo início de ideação uma memória de curto prazo diferente. Se nós temos estímulos diferentes, temos mais chances de gerar ideias diferentes ou maior diversidade de ideias, o que pode melhorar a nossa produtividade criativa que tanto queremos. Imagine então se, sabendo que você vai continuar a geração de ideias em uma nova sessão, por que não mudar a sua rotina, fazer coisas diferentes, caminhar por lugares, lojas, ruas, parques que você não conhece, apenas para ter novas percepções ou estímulos. Aliás, fazer coisas diferentes, sair da rotina, não precisa ser somente antes de uma geração de ideias. Pode ser um hábito. É claro que nem sempre podemos fazer uma pausa de um dia para gerar ideias criativas no outro dia. Quando eu tenho um problema urgente, preciso encontrar a solução o mais rápido possível. Mas temos a oportunidade de utilizar este processo criativo em estratégias de ações preventivas. É importante ter em mente que devemos aprender várias técnicas de criatividade e solução de problemas. E mais importante ainda é saber qual técnica ou ferramenta utilizar para cada situação. Se por um lado nós temos problemas urgentes,
Nós também temos a oportunidade de definir sonhos ou objetivos importantes de longo prazo. Neste caso, nós podemos sim aplicar a estratégia de fazer várias pausas com várias sessões de ideação para descobrir ideias criativas. Com esse processo, as pessoas que têm objetivos definidos têm mais chances de serem criativos. E isso só depende da pessoa. E você, já definiu seu propósito ou objetivo como sugerido no final da aula número 1? Outro recurso que temos para ter ideias diferentes. Na primeira sessão de ideação, nós listamos as ideias comuns. Durante a pausa ou intervalo, e sem esquecer o problema, podemos ativar ou ficar atento à nossa visão periférica, para perceber ideias novas ou ideias fora do nosso foco habitual. É uma forma de ter ideias fora da caixa, aumentando a diversidade de ideias e a criatividade. Segue a sugestão de leitura, Lateral Thinking, de Edward de Bono. Isso já deve ter acontecido com você. Você trabalha exaustivamente em um problema e não encontra a solução. Para relaxar e descansar, você conscientemente esquece o problema e vai fazer outra coisa que não tem nada a ver com este problema. E de repente, aparentemente do nada, uma solução surge na sua mente, pois durante a pausa, o seu inconsciente continuou trabalhando no problema não resolvido. Este é o estado de serendipity, quando fazemos descobertas ao acaso, quando ou onde não se estava pensando no problema. É quando temos o insight, descoberta ou percepção inesperada. É o famoso ahá ou eureka. Esse processo também pode ser aprendido, praticado e virar um hábito. E o melhor de tudo, eu ganho muito tempo, que é o recurso mais importante que temos. Este é o processo criativo de Graham Wallace. Ele tem 4 etapas. 1. Preparação, onde trabalhamos o tema e geramos algumas ideias. 2. Incubação, onde esquecemos conscientemente o problema. 3. Iluminação ou insight, pois o inconsciente, no estado de serendipity, continuou trabalhando no tema. 4. Verificação da ideia. Fica como sugestão de pesquisa, Solução Criativa de Problemas, de Henri Poincaré, ou Método Heurístico, de Euclides e Polya. Eu fiz a minha iniciação científica nesta área, Solução Criativa de Problemas e Heurística. Quando nós temos um problema não resolvido ou parcialmente resolvido, ficamos em estado de tensão ou estado de serendipity e podemos descobrir ideias ou soluções a qualquer momento. Quando resolvemos totalmente um problema, não ficamos em estado de tensão e não temos necessidade de gerar ideias. Quando pensamos ou decidimos que um problema é impossível de resolver, também não ficamos em estado de tensão e não geramos ideias. Mas pode ser uma atitude de mindset fixo ou mentalidade de pessoa que não se desenvolvem, que não querem se esforçar ou evitam cometer erros. Isto é normal e também pode ser uma postura ou atitude defensiva. Eu prefiro pensar que todo problema tem solução e eu ainda não encontrei a solução. Esta premissa gera um estado de tensão ou estado de serendipity. E do nada eu posso gerar um insight ou gerar novas ideias. Esta é uma atitude que fortalece o mindset do crescimento ou mentalidade criativa. Segue sugestão de leitura, Mindset, de Carol Dweck. Eu já ouvi pessoas evitarem a definição de objetivos como parar de fumar ou aprender kanji, os ideogramas japoneses, por considerar impossível atingir o objetivo, assumindo o mindset fixo. Eu sempre bato na mesma tecla. Pessoas com objetivos simples ou ambiciosos têm mais chances de gerar ideias e serem mais criativas. Quando as pessoas dizem que um objetivo é impossível, eu peço para definir um objetivo menor ou parcial. Por exemplo, fumar 20% menos, que é possível. Assim a pessoa abre a possibilidade de ter ideias, consciente ou inconscientemente. Da mesma forma, definir como objetivo aprender 10 kanjis por mês. Este processo ajuda a desenvolver a mentalidade criativa. Quando você tem um tema não urgente e pode desfrutar da pausa ou intervalo entre as sessões de ideação, tente partir para a aprendizagem ativa ou aprendizagem pela experiência. Testar na prática as novas ideias que surgem nas sessões de ideação. Esta é a melhor forma de obter novos conhecimentos e, assim, gerar ideias diferentes ou originais nas próximas sessões de ideação.
Podemos até celebrar os experimentos que deram errado, pois todo erro novo gera muita aprendizagem e mais conhecimento. E se tiver curiosidade, pode pesquisar por grandes inovações que só foram descobertas porque algo deu errado, como o post-it e a penicilina. Eu acho que esta aula ficou um pouco pesada, pois tivemos muito conteúdo. Apenas revisando o conteúdo da segunda aula, começamos com o fator tempo na geração de ideias. Depois, analisamos as pausas ou intervalos entre as sessões de geração de ideias. 3. Apresentamos o processo criativo de Wallace e o Serendipity e Eureka. 4. O mindset do crescimento ou mentalidade criativa. E, por fim, a aprendizagem ativa ou pela experiência. Encerrando a segunda aula do curso, Criatividade e Inovação, do básico ao avançado. Nesta segunda aula, nós vimos novamente o quanto é importante definir o seu objetivo. O insight ou iluminação é uma particularidade no processo criativo. E o ponto muito importante é o trabalho ou preparação antes do insight. Na próxima aula, vamos explorar as técnicas de estímulo aleatório como ferramenta do processo criativo. Se tiver alguma dúvida, entre em contato.